paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos, portanto, no capítulo 11, que fala sobre a ordem no culto. E este tema, ordem no culto, vai até o capítulo 14, no final do 14. Portanto, nós vimos já no vídeo passado a questão do véu. E hoje nós vamos ver a questão da ceia. Pois muito bem, e essa passagem já é bastante conhecida pelos amados. A ceia do Senhor, que é realizada, é um simbolismo realizado por ordem do próprio Jesus. Paulo ouve algumas notícias a respeito de como esta ceia era realizada, de como esta ceia era feita. E ele percebe que existem divisões. E ele dá mais um puxão de orelha nos coríntios, e dizendo que não é a ceia do Senhor, não é mais do Senhor. Em Corinto, a Santa Comunhão, a Santa Ceia, era uma refeição de verdade. Não é como nós fazemos hoje, simbolicamente, com o pão e com o suco da vide. Mas lá não, lá efetivamente as pessoas comiam e bebiam. E cada pessoa levava comida, levava bebida e, como Paulo denuncia, antes de que todos chegassem, eles se punham a comer, se empanturrar e se embebedar. Eles comiam antes e às vezes as pessoas eram pobres, tinham poucas coisas e elas acabavam não comendo e não bebendo. Então aqui, além desta circunstância que a gente não conhece, que era feito naquela época, porque a nossa ceia hoje é um pouco diferente, essa passagem ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela nos mostra como se fazia a ceia. Se dá aqui uma passagem de ensino, como se fazia o sacramento da ceia, a teologia da Santa Ceia. Paulo, portanto, ele ordena uma correção, ele ordena que todas as coisas que eram feitas erradas sejam condenadas. Não é assim que se faz. Todas as pessoas que se reúnem para o culto, mas um culto a Deus. E não os pobres que saíam dali com fome, né? E outros que eram ricos saíam dali empanturrados e bêbados, porque eles bebiam e comiam como uma refeição normal. E isto era um símbolo, era uma demonstração, mais do que um símbolo, era uma demonstração mesmo das divisões que existiam entre os que estavam ali. Era uma mostra de divisão baseada na situação financeira das pessoas e na posição social, no momento em que todos deveriam ser iguais, todos deveriam estar ali para honrar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a ordem de Paulo era para que eles se comportassem diferente. Daí todo o ensino de como a ceia deve ser feita. E é esta passagem que se lê nos cultos de ceia, ou nos momentos de ceia, é o momento em que se lê esta passagem
demonstrando aqui o ensino de Paulo em relação à ceia. Por quê? Porque ele dizia que comportar-se como eles estavam se comportando estava não só desprezando a igreja, envergonhando os pobres, mas também o próprio Senhor. Não havia louvor, não havia glorificação. Portanto, aqui Paulo chama atenção e nos ensina a verdade que está atrás da ceia do Senhor. Muito bem, então ele começa dizendo que ele vai passar aquilo que ele mesmo recebeu. Por que ele vai passar aquilo que ele mesmo recebeu? Porque, se os amados lembram, Paulo se converte ao Senhor depois que o Senhor já havia morrido. Ou seja, ele não estava na última refeição do Senhor quando o Senhor dá ordens e instrui como deveria ser feita a ceia. Então, essa instrução do Senhor, ela é feita naquela última ceia e Paulo não está lá, mas ele recebe esta informação toda. Então, veja lá, na noite em que estava sendo traído, portanto, é a mesma noite em que Judas, depois da Santa Ceia, olha lá, depois da Santa Ceia, ele vai até o Sinédrio, ele vai até as autoridades, ele vai até os que estavam contra o Senhor e ele vende, ele trai a Jesus. Portanto, é no mesmo dia, é na noite em que ele foi traída. Né? E aí ele abençoa o pão e dá graças em relação ao vinho. Ora, abençoar um e dar graças em relação ao outro, pão e vinho, não tem diferença nenhuma entre abençoar e dar graças. A expressão que ele usa aqui, a oração que ele usa aqui, começa assim: bendito és tu, ó Senhor, que é essa expressão que todos eles usavam e que até hoje eles utilizam, os judeus utilizam quando eles estão fazendo uma refeição. Então, Jesus, nesse momento, ele parte o pão e ele diz: isto é o meu corpo, que por vós é partido, é dado ou é ferido, dependendo da tua Bíblia, tem uma tradução diferente. Ora, o que ele está falando aqui em relação ao pão? Em relação ao pão, ele está dizendo, ele está se referindo à obra de remissão. Cristo, ele estava morrendo como uma obra vicária, uma obra de restauração, uma obra de pagamento pelos pecados. O que aconteceu com o corpo, de ser moído, de ser crucificado, de ser abatido, aconteceu por nossa causa, por nossos pecados. Então houve um propósito, houve um sentido no seu sofrimento. E ele faz esta alusão de que quando nós fazemos pão, quem já fez pão sabe que quando você amassa todos os ingredientes, a massa ela é sovada, ela é batida, o trigo é moído e a massa ela é sovada, ou seja, há sofrimento físico. E ele fala de cálice. O cálice não é o sangue, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, o que nós estamos falando aqui, quando se fala isso, nós não estamos falando de uma aliança, é o cálice da aliança. Porque eles tinham uma aliança que havia sido feita no deserto, no Êxodo. Uma aliança que havia sido feita com os patriarcas, Abrão, Isaque, Jacó. E depois ele foi renovado
com Moisés no deserto. Então, esta é uma aliança antiga, uma aliança do Velho Testamento. Aqui, Jesus está colocando uma nova situação, está se fazendo uma nova aliança. Lá, quando os patriarcas, quando Moisés, quando Josué, quando eles faziam essa renovação da aliança, eles matavam um animal e o sangue desse animal era um simbolismo de uma aliança feita. Então, quando Jesus diz que é o cálice de uma nova aliança no meu sangue, significa que é o sangue dele que vai ser derramado para estabelecer uma nova aliança. Como os animais antigos eram mortos e o sangue dele derramado para o perdão dos pecados daquele que estava fazendo o sacrifício, né? O amado, se não lembra disso, nós temos vídeos falando sobre todas esses rituais que eram feitos, né? O holocausto, as ofertas, tudo isso, nós temos um vídeo em relação a isso. Então, ele está se referindo a este tipo de aliança. Portanto, uma nova aliança deveria ser feita com sangue. E esta nova aliança foi feita com sangue, o sangue de Jesus. Portanto, este sacramento é um sacramento de comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Porque ele foi partido, ele foi dado, ele foi moído, né? E ele fala, fazer isso, quer dizer, continue fazendo isso, porque é memória, é uma atividade que chama a memória. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando aquela atividade resgatadora do Senhor. Partindo, recebendo pão, evocando o sofrimento de Cristo e evocando esta nova aliança em Cristo. Na cerimônia ou no sacramento, Jesus primeiro partiu o pão e partilhou o pão com todos os seus apóstolos. E este pão foi partilhado durante todo o transcurso da refeição. E depois o cálice foi tomado no fim. E aqui ele fala em aliança, a gente viu agora há pouco, ele falou em aliança. E nós lembramos então desta nova aliança que havia sido profetizada por Jeremias, o profeta Jeremias, em 31:31. E ele fala que no devido tempo a velha aliança seria substituída por uma nova aliança. E essa nova aliança estaria baseada no perdão de pecados, com a lei de Deus agora escrita não na Torá, não num livro físico, né? Não a Torá como esse conjunto de regras, mas escrita no coração das pessoas. Bom, nós vimos agora há pouco, falamos agora há pouquinho mesmo, que o sangue era derramado e o derramamento do sangue era o meio de estabelecer uma nova aliança. Então, toda vez que no Velho Testamento se fazia uma aliança, se derramava sangue, sangue de animais. Agora, iria ser derramado um sangue. Portanto, logo em seguida, né, Jesus foi traído, foram levados... ele foi levado por guardas foram até ele, o tomaram, levaram-no perante o sinédrio, perante as autoridades, e ali ele foi julgado e condenado. Ora, esta condenação, este sacrifício, proporcionou, por conta do derramamento do sangue, como nós vimos agora há pouco, proporcionou o perdão dos pecados. E isso abriu caminho para uma atividade diferenciada, uma atividade do Espírito Santo. Então, lembrem-se, amados,
que quando os apóstolos nos evangelhos contam sobre a crucifixão, ao morrer, quando Jesus morre durante a crucificação, o véu do templo se rompe de alto a baixo, ele se rompeu de cima para baixo, isso abrindo caminho então para o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Era, portanto, algo a ser realizado todas as vezes em memória até que ele venha. Quando ele vem, isto é a segunda vinda. Portanto, ele está falando aqui de um aspecto escatológico. Na Santa Comunhão, na Santa Ceia, nós temos um aspecto que é um aspecto de futuro, de escatológico, no sentido de que lá na frente Jesus viria. E enquanto ele não viesse, nós deveríamos fazer este memorial em seu nome. É um rito solene, é um rito que foi instituído pelo Senhor, portanto, ele é sagrado. E ele fala então que se deve tomar a ceia, agir aqui com cuidado, dignamente. E quem negligencia isto torna-se indigno. Quem age assim, diz a palavra, age como réu do corpo e do sangue do Senhor. Significa então que ela está comungando erradamente e, portanto, incorrendo na condenação. A condenação do seu ato. Porque aquilo que ela está fazendo, ela não está respeitando um autoexame, um pedido de perdão, de libertação dos pecados, significa então que isso não é feito para ela e, portanto, ela ainda está no pecado, ela ainda está diante do pecado, diante de si, né? E, portanto, ela está incorrendo nas mesmas penas. Então, o mínimo que nós podemos fazer antes de tomar a ceia é fazer um rigoroso autoexame, é fazer uma tomada de consciência de tudo que nós fizemos errado e confessarmos este nosso erro, discernindo no sentido de diferenciando aquela refeição, porque naquela época era uma refeição. Hoje é mais um memorial, mas naquela época era uma refeição. Mas não era uma refeição como qualquer outra. Então tinha que discernir, tinha que fazer diferença entre aquela refeição e uma refeição qualquer do dia a dia. A consequência para não se prestar atenção disso significa que existe fraqueza no meio do povo de Deus, existem doenças no meio do povo de Deus e existe morte espiritual. Portanto, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos os que dormem, né? E nós seremos castigados, disciplinados, porque nós não estamos sendo perdoados, porque nós não estamos fazendo corretamente. Então essas desgraças não são o que nós... Não, são sinal que nós não estamos agindo em conformidade. Julgar a si mesmo quer dizer você confessar e você dizer, bom, realmente eu pequei, estou errado, estou errada, e, portanto, peço perdão. Então, nós devemos distinguir o que somos e o que nós devemos ser. Se nós somos pecadores, nós devemos ir para o perdão, nós devemos ir para a confissão, para o arrependimento, para sermos aquilo que nós devíamos ser. E voltar do caminho errado para um caminho correto, exatamente para não participarmos da condenação do mundo, porque se nós não nos julgarmos, é o Senhor que vai nos julgar. Amados, ele fecha dizendo que o propósito da ceia não é saciar a fome, não é comer simplesmente. Isso você faz em casa.
Portanto, espere uns pelos outros. Se alguém está com fome, coma em casa. E ali, naquele momento, é um momento de comunhão, é um momento espiritual bastante profundo, é comunhão inclusive com o Senhor, porque é em memória do Senhor. Amém, amados? Que você possa ver a ceia de uma forma diferente, de uma forma como realmente ela é, como realmente ela foi instituída por Jesus. Bons estudos.